Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica sobre liminar que suspendeu a posse de Lula, ministro da Casa Civil. Nosso entrevistado é Rubens Gleiser, professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Muito obrigada, professor, por estar conosco. Bom, desde que Gilmar Mendes soltou essa liminar cancelando a posse de Lula como ministro da Casa Civil, tem havido uma grande polêmica está aí instalada. A defesa de Lula e a Advocacia Geral da União apelaram ao Supremo Tribunal para tirar das mãos de Gilmar Mendes qualquer ação que tenha referência ao ex-presidente Lula. E tudo isso, o argumento é que Gilmar Mendes sempre foi muito crítico de Lula, de Dilma, que ele tem uma história com esse registro e em relação ao caso ele já teria emitido opinião que eles entendem, os aliados de Lula, ser um pré-julgamento. Quero ouvir do senhor. O senhor vê indícios de impedimento moral e legal para que Gilmar Mendes julgue o caso Lula? Acho que a pergunta é ótima e eu vou tentar trazer um panorama do que a lei diz a esse respeito. Em primeiro lugar, é importante deixar claro que a lei veda que um juiz possa julgar ou decidir sobre um caso sobre o qual ele se manifestou anteriormente, que é o caso do ministro Gilmar Mendes, e não que ele tenha se manifestado só em jornais ou para a mídia, mas mesmo ocupando assento no Supremo Tribunal Federal, em outros casos, mais especificamente, quando julgava sobre o rito do impeachment, aproveitou o seu tempo de votação para fazer 1, 2, 3 horas de considerações políticas contra o governo e realizando considerações sobre o absurdo que seria nomear Lula como ministro. Então, pela lei, ele deveria se declarar impedido. E a gente vê que hoje o ministro Luiz Edson Fachin se declarou suspeito ou impedido de votar, de decidir a questão por muito menos, por ser padrinho da filha de um dos advogados. Então, para a situação de tensão social e institucional que a gente vive hoje, toda a prudência seria recomendada. E parece que, nesse caso, o ministro Gilmar Mendes desconsiderou essa postura. Bom, agora, hoje a Folha de São Paulo publicou opinião de vários ministros do Supremo para uma coluna do jornal, em que eles fazem ali um julgamento do juiz Moro. Ele tá fora das regras, não está certo, etc. e tal. A minha indagação, se Gilmar Mendes, né, é visto como impedido por ter proferido uma opinião, esses ministros do Supremo que vão julgar o mérito dessa liminar concedida por Gilmar Mendes não estão também emitindo opinião, um pré-julgamento, falando do caso com exclusividade para a coluna de jornal, para jornalistas? Essa é uma questão um comprometimento para o julgamento deles também? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que ninguém diria que juízes no Brasil são neutros, ou em qualquer país. O que eles têm o dever de ser é ter imparcialidade. Onde que você vê imparcialidade do juiz? Você vê na decisão, ou se ele foi subornado ou corrompido, alguma coisa assim. Mas você vê se ele dá uma boa decisão, ou se ele realizou algum ato flagrantemente direto com aquela, não só comentar o caso, mas adiantar o que ele pensa, que foi o que o ministro Gilmar Mendes fez. Mas comentar o caso não se adianta o que pensa? Porque quando comentamos qualquer caso, emitimos opinião. Sim. Isso não é adiantar o que se pensa? Me parece que as considerações que eu vi dos outros ministros do Supremo Tribunal Federal diziam mais sobre qual era o papel do juiz Sérgio Moro, o que um juiz deve fazer na democracia, como um juiz deve se comportar nesse contexto político, não adiantando se iriam manter ou não a nomeação em si. Parece que, de diferentes formas e com suas diferentes considerações, é um pedido, antes de mais nada, de calma e prudência para esse momento de tensão. Quer dizer, assim que eu leio as colocações. Isso vale para ministros que passam informações para jornalistas ou para circunstantes assim ao seu redor? Essa prudência que o senhor diz que é importante, vale para isso também, para eles também? Vale, e eu acho que a pergunta é muito boa porque indica que falta uma série de práticas para trazer essa prudência, mesmo para o alto escalão do judiciário. Nós vimos nas conversas gravadas
pela justiça ou fora da justiça, tanto do genocídio do Amaral, quanto de Aloysio Mercadante, quanto a última do próprio ex-presidente Lula, em que se falava, bom, tem que conversar com esse ministro, com aquele outro, vai trocar uma ideia, vai... E você fala, bom, mas como assim? E a verdade é que na prática do dia a dia do judiciário isso é muito comum mesmo. Advogados realmente vão falar com os juízes sobre suas causas. Mas o que esses casos mostram é que é preocupante a falta de mecanismos para dar transparência nesse processo. Seria importante que esses ministros tivessem uma agenda com todo mundo que foi ver. Por que não as duas partes terem que ir juntas? Eles não precisam, não é necessariamente moral, mas essas elites, o topo do mundo político, precisa aceitar alguns limites da sua ação em prol da transparência, para que tenha confiança da população. E existe uma enorme falta da população nas instituições democráticas. E isso preocupa. É verdade, cada vez menos, né? As instituições são, cada vez mais as instituições têm sido pior avaliadas. A Fundação Getúlio Vargas produz um índice que é o Índice de Confiança na Justiça e vê a percepção da população no geral. E as instituições políticas e democráticas têm o menor índice de confiança. E parece que com toda essa ação das últimas semanas, quem tem ganhado muita confiança e respaldo da população, legitimidade, é o Ministério Público, são os delegados de polícia, enfim, são as entidades não de representação do cidadão, mas policialescas. Isso pode causar problemas no futuro. Bom, professor, a polêmica em relação ao tal termo de posse daquela gravação, aquela conversa que foi gravada do telefone de Lula com a presidente Dilma. Para a Polícia Federal, ficou configurado que a presidente estava numa atitude de obstrução da justiça para que usasse o tal termo de posse no caso de uma necessidade que foi interpretado que se Lula tivesse voz de prisão, ele ia mostrar, não pode não, tá, eu sou ministro. Seria para isso. Bom, segundo a Polícia Federal. Entretanto, a presidente Dilma, lá no dia da posse, levantou um papel que tinha assinatura de Lula, um papel que ela mostrou, ela disse que aquele era aquele e tal, etc. e tal. O que eu quero perguntar para o senhor, uma vez que há acusação e há uma defesa da própria presidente da República, afinal de contas, que importância tem um termo de posse para a efetivação da posse de um ministro de Estado? Quando é necessário esse termo de posse? Eu estou entendendo que a pergunta é qual o problema de passar um termo de posse antes ou depois? Ou se, na verdade, qual é o papel dele nesse processo todo? Ele é um instrumento imprescindível? Imprescindível para poder ter esse ato oficial de alguém virar ministro. Quer dizer, só depois de assinado por quem nomeou o presidente da República e pelo nomeado... Porque ele regulariza. Está configurada a posse? Isso e a publicação no Diário Oficial. É por isso tem que nós ser seguida e em seguida a publicação. Isso, porque nós vimos a publicação no Diário Oficial da decisão de nomeação, inclusive numa edição extraordinária. Sim. E é extraordinária nesse sentido de que não é comum mesmo também, não é só no horário certinho, como não é comum você ter uma nomeação de ministro no meio da tarde, quase início da noite. E parece que foi justamente a excepcionalidade do momento político que levou a isso. A verdade é que a gente está numa grande área cinzenta. E às vezes é muito difícil para quem não é da área do direito entender isso. Como tem tanta gente boa, formada, jurista, divergindo tão radicalmente. Mas a verdade é que o direito tem várias áreas. Está muito politizado o direito? Em parte pode ser isso, mas acho que mesmo as pessoas de boa fé podem estar discordando. Lendo as mesmas leis, tendo interpretações de boa-fé, sem querer enganar ninguém, sem querer manipular ninguém. Mas tem áreas cinzentas e a gente está numa enorme área cinzenta. Não dá para olhar para ninguém e falar, olha, eu posso fazer meu juízo, emitir minha opinião como jurista de esse errou, aquele acertou, mas a verdade é que ninguém está errando flagrantemente. Não é uma arbitrariedade absurda. A última questão, rapidamente. O jornal The Guardian, o jornal inglês, publicou num editorial ontem... até quase que um apelo para que a presidente Dilma renunciasse, considerando o que eles estão entendendo, uma turbulência na sociedade que chega a níveis de violência que podem exigir uma intervenção militar, o que seria um retrocesso para o país. Sim. A minha pergunta, o The Guardian vai longe demais ou... o senhor vê indicadores de que o Brasil corre sim o risco de uma intervenção militar, considerando
o estado de ânimo da população, pró e contra tudo isso que está colocado aí em relação ao ex-presidente Lula e ao governo Dilma? Olha, eu acho que uma intervenção militar é um resultado possível, mas improvável do desenvolvimento dos eventos que existem hoje. É verdade que uma intervenção viria nesse extremo esgarçamento, essa tensão extrema da população e das instituições que a gente está vendo. Mas é possível ter outras soluções. E é o que todo mundo está procurando agora. O que atrapalha, o que alimenta a chance de uma intervenção militar? O extremismo. Seja de um lado, seja de outro. Mas sobre indicadores de que haja ânimo para uma intervenção de militares? Eu acho que faltaria vontade. Alguma coisa? O senhor já enxergou isso? Não, acho que ninguém vai querer pegar esse abacaxi, para ser muito sincero. Acho que seria um ônus gigantesco. Mas, dependendo do grau de violência que chegar à população, do grau da inabilidade do mundo político dar qualquer resposta satisfatória para a população, talvez as Forças Armadas se sintam pressionadas a fazer isso, algo que elas, a princípio, não querem, têm demonstrado não ter vontade de fazer. Qual seja o risco remoto, existe. Existe, mas remoto. Ok. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini.